Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Salve, querido irmão e irmã. Quarta-feira, primeira semana do Advento. Meditemos o Evangelho de São Mateus, capítulo 15, versículos de 29 a 37. Naquele tempo, Jesus foi para as margens do mar da Galileia, subiu a montanha e sentou-se. Numerosas multidões aproximaram-se dele, levando consigo coxos, aleijados, cegos, mudos e muitos outros doentes. Então os colocaram aos pés de Jesus, e ele os curou. O povo ficou admirado quando viu os mudos falando, os aleijados sendo curados, os coxos andando e os cegos enxergando. E glorificavam o Deus de Israel. Jesus chamou seus discípulos e disse: Tenho compaixão da multidão, porque já faz 3 dias que está comigo e nada tem para comer. Não quero mandá-los embora com fome, para que não desmaiem pelo caminho. Os discípulos disseram: Onde vamos buscar neste deserto tantos pães para saciar tão grande multidão? Jesus perguntou: Quantos pães tendes? E eles responderam: 7 e alguns peixinhos. E Jesus mandou que a multidão se sentasse pelo chão. Depois pegou os 7 pães e os peixes, deu graças, partiu-os e os dava aos discípulos, e os discípulos às multidões. Todos comeram e ficaram satisfeitos, e encheram 7 cestos com os pedaços que sobraram. Palavra da salvação. Queridos irmãos e irmãs, Jesus se encontra na montanha e sentado. Que montanha seria essa? Nos remete à montanha na qual nosso Senhor proferiu as bem-aventuranças. Ele está também sentado, ensinando. Para quem? Para uma multidão doente. Nos diz o texto que os cegos, os coxos, os aleijados e os mudos se colocaram aos pés do Senhor. Na verdade, é a humanidade pecadora, doente, que se esparrama, se derrama diante do Senhor, colocando-se aos seus pés. Somos todos nós, queridos irmãos e irmãs, neste tempo do Advento, que precisamos nos colocar aos pés do Senhor, porque Jesus veio para curar os doentes, e Ele vem a cada momento para curar a nossa cegueira, o nosso mutismo, as nossas deficiências. Jesus cura tudo que em nós nos afasta dele. São 4 categorias de doentes que se colocam aos pés do Senhor: o mudo, o cego, o aleijado e o coxo. Quem é o cego? O cego é aquele que não vê, é aquele que não enxerga a verdade. E Jesus veio como a luz do mundo. Eu sou a luz do mundo. E nós, depois de sermos curados pelo Senhor, nos tornamos luz do mundo. Vós sois a luz do mundo. Quem é o mudo? O mudo é aquele que não fala e que também não escuta. É aquele que não tem acesso à palavra de Deus e também aquele que não proclama a palavra. E nosso Senhor, através do seu poder, da sua misericórdia, nos cura, nos abre para Ele e, consequentemente, nos abre para o irmão. O aleijado é aquele que está curvado sobre si mesmo, é aquele que não olha diretamente para o irmão que lhe dá a sua identidade. O coxo é aquele que não caminha, é o inerte, é o que não sabe o caminho para a sua casa.
Queridos irmãos e irmãs, antes da multiplicação dos pães, Jesus nos cura. Ou seja, antes de nós participarmos da mesa do altar, nosso Senhor nos purifica. Na verdade, este texto nos remete à Eucaristia. Na Santa Missa, nós invocamos a misericórdia de Deus, nos colocamos aos pés do Senhor, começamos até com o ato penitencial, ouvimos a sua palavra e o nosso coração fica aquecido, os nossos ouvidos são abertos e nos aproximamos da mesa do pão. E Jesus quer que nós ofereçamos aquilo que temos. Por isso que ele pergunta, quantos pães tendes? No ofertório, costuma-se apresentar as ofertas fruto do nosso trabalho. O que nós ofertamos ao Senhor? A nossa vida. 7 pães e alguns peixes. 7 é o número da perfeição, é a plenitude. Então, nosso Senhor torna grandioso aquilo que nós temos. E Jesus se utiliza do pouco que nós temos e opera a multiplicação dos pães. É interessante que o texto nos remonta àquilo que aconteceu na Quinta-feira Santa, ou seja, a Santa Ceia. Depois pegou os 7 pães e os peixes, deu graças, partiu-os e os dava aos discípulos e os discípulos às multidões. Pegou os 7 pães, tomou o pão, tomou o cálice, deu graças. O verbo eucaristel, que significa dar graças, de onde vem a palavra Eucaristia, partiu-os e dava aos discípulos e os discípulos às multidões. Que bonito isso! Então, os discípulos se tornam mediadores entre o povo e Cristo. Queridos irmãos e irmãs, que nós hoje meditemos sobre esse texto belíssimo e que possamos aproveitar e usufruir de forma intensa cada Eucaristia que nós participamos. Pois todos, queridos irmãos e irmãs, somos coxos, cegos, mudos e aleijados, e nosso Senhor cura a todos nós. E nos diz o texto que todos comeram e ficaram saciados, e encheram 7 cestos com os pedaços que sobraram. As 7 cestas recolhidas nos anunciam que nunca mais vai nos faltar o pão. Queridos irmãos e irmãs, que hoje nós nos coloquemos aos pés do Senhor. Apresentemos as nossas doenças espirituais, físicas, Ele que vem nesse tempo do Advento para saciar a nossa fome material e, sobretudo, espiritual. Dentro de nós há um oco imenso, há um vazio imenso. E esse vazio só pode ser preenchido por Deus. Por isso, nos coloquemos como mendigos de Deus, como famintos de Deus, como dizia Santo Agostinho. Coloquemo-nos a seus pés, para que assim Ele nos sacie com a sua palavra, quando está sentado à montanha, como também Ele nos sacie com o seu corpo, o pão da vida. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.